Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença de todos. É um prazer recebê-los aqui para o nosso segundo momento, segundo encontro do curso de Interpretação e Análise de Solo, ministrado pelos professores Ismael e professora Daniela. Que bom que estamos aqui, graças a Deus, para mais essa noite de muito aprendizado, de muita informação para esse tema que é tão importante e tão atual para a agricultura, para o agropecuário nos dias atuais. E aí, nós queremos ouvir realmente o professor Ismael. Então, professor Ismael, é com você, meu amigo. Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, a mais um dia do nosso minicurso aí. Vamos ver se a gente consegue atender a expectativa de vocês aí, tá, com relação a essa questão do solo, da análise de solo. Eu vou aproveitar antes de começar aqui, para vocês prepararem já, deixarem preparadinho aí um papelzinho, um lápis, uma borracha, uma caneta, uma calculadora, para a gente já começar a treinar os cálculos aqui, tá? Para a gente já começar aí treinando para o último dia de curso, a gente já está afiado com essa questão da análise do solo, fazer as quantidades corretas de preparo. Eu vou apresentar aqui, vou colocar aqui a nossa apresentação, para a gente dar início, então, ao nosso curso. Ismael, já deixou a gente muito feliz. Começamos a entrar na prática realmente, né? A parte prática da interpretação e análise de solo. Muito importante essa prática. Isso, hoje a gente vai dar o primeiro cálculo simples assim, que a gente vai fazer para vocês já irem se adaptando a essa questão, né? Claro que os cálculos mais importantes são os sinais lá, né? Que realmente de cálculo de calagem, de adubo, de matéria orgânica. Isso daí no último dia a gente vai estar aprendendo. Hoje é mais para vocês irem pegando essa rotina dos cálculos aí. E tentando entender o que é cada tópicozinho daquele que a gente vai estar trabalhando. Com todo mundo vendo aí a apresentação? Tá sim, tá tranquilo. Beleza, então, gente. Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Hoje é o nosso segundo dia, então nós iremos abordar aí sobre a acidez efetiva, né, acidez total, o hidrogênio mais alumínio, a soma de bases, a capacidade de trocas catiônicas e a capacidade de trocas catiônicas efetiva, tá? Eu vou fazer, antes de começar, uma breve revisão do que foi falado anteriormente, do dia anterior, que o finalzinho acabou ficando um pouquinho corrido, tá? Vamos começar aqui, então. Vocês me fizeram uma pergunta, né, que tem alguns que não conhecem a questão da calagem, que eu bati muito na aula passada, a questão da calagem, que é algo que vocês vão ver durante esse nosso minicurso aí, praticamente o minicurso todo, que ela é bem importante para a questão da produção. Então, o que seria a calagem, né, de uma forma mais, de acordo com a Embrapa et al., né, de uma forma mais didática e mais contextualizada? É a etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola, na qual se aplica calcário com os objetivos de... Então, você vai jogar o calcário no seu solo com os seguintes objetivos: elevar os teores de cálcio e magnésio, caso seu solo esteja com essas deficiências, neutralizar o alumínio trivalente, o alumínio 3+, né, que ele é tóxico para as plantas, então é importante o uso desse calcário. Outra questão também, uma das principais é corrigir o pH do solo para um bom desenvolvimento satisfatório das culturas. Então, com pH ideal ali para determinada cultura, a gente consegue ter uma boa produção, desde que os outros nutrientes estejam em equilíbrio, né? Lembrando sempre daquela lei do mínimo, né, daquele barril do Chaves lá, sempre os nutrientes estão em equilíbrio para que não perca aquela quantidade de produção maior, né, que a planta consiga sempre
está produzindo em alto nível. Então, sempre manter o equilíbrio necessário, ou seja, manter a quantidade ideal de nutrientes de acordo com o que a planta precisa. E, para isso, o solo precisa estar bem tratado, né, com a questão da calagem. Então, o que seria também o calcário? O que seria o calcário? O calcário, ele é um corretivo, né, uma espécie de adubo, que ele é advindo da trituração da rocha, né, moer a rocha, que essa rocha ela é rica em carbonato de cálcio e magnésio. Então, ela tem, dependendo do teor, ela pode ser classificada de acordo com o teor de magnésio, né? O calcário, ele pode ser classificado de acordo com o teor de magnésio. Então, ele pode ser classificado como magnésio calcítico, que é menor que 5% de magnésio, o calcário magnesiano, que é menor que, fica entre 5% e 12%, e o calcário dolomítico, que ele tem um teor de magnésio acima de 12%. Então, essa questão da aplicação vai de acordo com a necessidade do seu solo, se ele está com muita deficiência de magnésio ou não. Dependendo da quantidade de magnésio, você pode usar determinado tipo de calcário. Então, tem o calcítico, que tem um pouco menos de magnésio, menos que 5%, magnesiano, fica entre 5% e 12%, e o dolomítico, acima de 12%. Tá? Essa questão da calagem, que eu estou só frisando, que a gente vai ver muito aí no nosso mini curso. E no final também a gente vai bater um pouco melhor com relação a isso aí também, tá? Tem a questão do poder relativo neutralizador total, PRNT, que a gente vê também que ele é fundamental para os cálculos de calagem. Então, a gente vai estar, no último dia, a gente vai estar frisando muito tudo isso aí. Então, é mais para vocês terem uma noção do que é essa calagem, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Então, eu vou fazer uma breve revisão do que a gente viu, tá? Então, essa é a nossa análise solo, um dos exemplos de análise solo. Então, a gente tem todos esses parâmetros que estão aqui alocados numa tabela, né? Então, todos esses parâmetros aqui são importantes, a gente vai ver cada um deles. A gente vai começar aqui hoje pelo pH, relembrar, né, sobre o pH, vou passar um pouco mais rápido para a gente, nosso tempo é curto, para a gente dar uma acelerada. Então, o pH, ele mede a acidez ativa do solo, que é a atividade de hidrogênio presente na solução. Então, vai variar muito esse pH de acordo com a quantidade de hidrogênio que tem. Então, quanto maior a quantidade de hidrogênio, mais ácido esse pH vai ser. Ou seja, menor vai ser o pH, o poder do hidrogênio. O pH varia ao longo do tempo, alterando seu valor conforme o manejo do solo, cultivo sucessivo, adubações, aplicações defensivas. Então, isso como eu falei para vocês anteriormente, dependendo do sistema que você utiliza na sua produção, você pode estar acidificando o seu solo, né? Por exemplo, aplicação excessiva de esterco, aplicação excessiva de adubo nitrogenado, né? Inclusive processos de preparo do solo, isso também pode expor os nutrientes, acabando, por consequência, colocar mais hidrogênio nesse solo, com algumas reações que, ao aerar esse solo, ocorrem algumas reações lá dentro do solo, que fazem com que aumente essa quantidade de hidrogênio no seu solo, acidificando esse solo. Você fazer sempre plantio de uma mesma cultura durante muitos anos. Então, também é outro problema que você está causando para o seu solo. Além do empobrecimento, você está causando também a questão da acidez. O uso de pesticidas em excesso ou aplicado de forma incorreta também pode estar acidificando o seu solo. Então, todo esse manejo que você faz, você tem sempre que ficar atento para que você consiga ter uma produção em alto nível. E o pH é um dos principais indicativos se o seu solo está bom ou ruim. Então, a gente já começa a ver aqui a importância da análise de solo, já com o primeiro parâmetro que a gente vê. Então, se olhando seu análise de solo, você, pelo pH, você já sabe, opa, meu solo não está legal, não. Está precisando de fazer alguma coisa. Então, aqui tem algumas questões também com relação à absorção de nutrientes, né? As plantas absorverem nutrientes de cargas positivas, né, como potássio, magnésio, cálcio, entre outros, que tem essa carga positiva,
ao absorverem esses elementos, ela libera, né, naquelas reações químicas que acontecem para ela conseguir absorver, ela acaba liberando o hidrogênio das raízes para o solo. Com isso, reduz o pH, ou seja, acidifica o seu solo. E qual que é a forma de corrigir essa acidez? Através da calagem que a gente acabou de citar, né? Jogando calcário de acordo com a necessidade que precisa, que a gente vai ver depois os cálculos lá no final. Quanto de calcário que a gente pode estar jogando nesse solo. O pH do solo é um indicativo de fertilidade atual, então, pela análise do solo, você já olha o pH, opa, esse meu solo não está legal, esse solo está bacana, a gente precisa fazer apenas algumas adaptações. Então, ele é um indicativo da fertilidade atual, da forma química em que o alumínio se encontra, se um alumínio tóxico ou precipitado, o Al3, que ele é tóxico, então, se tiver muita presença de Al3, é um indicativo que o pH está baixo, tá? Ou seja, ou ao contrário, né? Se o pH está baixo, é um indicativo que tem a presença de alumínio tóxico. Agora, se você tem um pH equilibrado, de 5,5, né, a 6,5, você tem já praticamente nulo a quantidade de alumínio tóxico. Ou seja, você vai ter esse alumínio já precipitado, AlOH3, tá? Que é o alumínio que faz a ligação com esse hidróxido, formando esse AlO3, que não é tóxico para a planta. Ele até é bom para a planta, né? Tem algumas coisas interessantes para que a planta pode estar recebendo. Do nível de solubilidade dos macro e micronutrientes, então, o pH influencia diretamente na solubilidade dos macro e micronutrientes. Então, se tiver muita presença de hidrogênio no seu solo, você reduz ou dificulta essa absorção da planta por esses macro e micronutrientes. Muitas das vezes eles podem até estar presentes lá no seu solo, mas eles não vão estar disponíveis para eles, né? A planta não consegue absorver, justamente porque há um desequilíbrio entre o pH e a planta não tem essa capacidade de retirar esses macro e micronutrientes do solo para ela conseguir sobreviver. Então, o pH influencia nessa questão também. Na atividade dos micro-organismos no solo também, que são muito importantes, né, principalmente na degradação da matéria orgânica, tá, na fixação biológica de nitrogênio. Então, o pH influencia diretamente nessa questão. Se eu tiver um pH muito ácido, esses micro-organismos já vão ter uma certa dificuldade de estar agindo, né? Então, se reduz o potencial deles. Uma fixação biológica, por exemplo, de nitrogênio, você tem uma redução dessa eficiência, dessa fixação. Então, a gente já vê o quanto o pH é importante na nossa produção. Aqui é uma imagem que a gente já viu anteriormente de um solo com pH desregulado, e aqui uma propriedade com solo já com um pH corrigido, né, com solo adequado para o plantio. Então, a gente vê aí o quanto que o pH influencia nessa questão da nutrição das plantas, né, no desenvolvimento e no potencial produtivo dessas plantas. Então, aqui uma tabelinha que a gente viu, só relembrando aqui, vou passar rapidinho, tá? Menor que 5,5%, menor que 5,5% de pH. A gente vai ter elevados teores de alumínio, Al3+, que ele é tóxico para a planta. Baixos teores de cálcio e magnésio, são elementos essenciais, aí, o cálcio e magnésio para a planta. Baixa saturação por base, isso aí a gente vai ver mais para frente, essa questão da baixa saturação, que solos com baixa saturação, a indicação de solo com baixa fertilidade, ele é considerado solos distróficos, né, que a gente chama, é um solo com baixa fertilidade, é um indicativo que ele está com baixa fertilidade. Então, essa questão aqui da baixa saturação por base, a gente vai ver mais para frente que é um indicativo de um solo que tem baixa fertilidade, precisa ser corrigido. Então, tem boa disponibilidade de zinco, cobre, ferro, manganês, baixa disponibilidade de boro, molibdênio e cloro, deficiência de fósforo, porque forma precipitados com alumínio, com ferro, com manganês. Então, o fósforo ele se liga a esses elementos, ficando não disponíveis para a planta.
Então, a planta não consegue absorver nessas formas aqui de precipitadas, ela não consegue absorver. Menor perda de nitrogênio por volatilização, de NH3, mas com aqueles problemas todos, a planta não consegue desenvolver. Baixa atividade de micro-organismo, então, a questão da fixação biológica ou decomposição da matéria orgânica, isso tudo influencia também. Entre 5,5 e 6,5, que é o ideal para a planta, né? Isso é um estudo que já foi feito por alguns pesquisadores, outros falam que é de 6 a 7, mas a maioria das plantas, elas se desenvolve muito bem entre 5,5 e 6,5. Então, nesse intervalo, você tem a ausência de alumínio tóxico, porque ele reagiu lá com calcário ou algo positivo, ou algo parecido, que esse alumínio tóxico passou a ser um alumínio não tóxico. Então, tem boa disponibilidade de boro e disponibilidade intermediária de demais micronutrientes. Tá? Então, como é micronutriente, a planta não precisa de muito, ele precisa do essencial, do que ela precisa, do mínimo ali para desenvolver. Então, se tem uma disponibilidade intermediária, para a planta já serve para ela conseguir ter a alta produção. Então, o último tópico aqui, pH ideal para a maioria das culturas. A ausência de alumínio tóxico, acima de 6,5, elevados teores de cálcio e magnésio, justamente porque você fez essa correção, fez essa adição do cálcio e magnésio no seu solo. Elevada a saturação por base, como eu falei para vocês, é um indicativo se é elevada a saturação, você é um indicativo de boa fertilidade, então é conhecido como solos eutróficos, então tem uma elevada fertilidade. Baixa disponibilidade de zinco, cobre, ferro, manganês, boa disponibilidade de boro, até pH 7,5, acima disso já não fica mais disponível. Alta disponibilidade de molibdênio, cloro, aumento das perdas de nitrogênio por volatilização, né? Alta atividade de micro-organismos. Então, acima de 6,5, os micro-organismos começam a trabalhar melhor, né? Mas entre 5,5 e 6,5 também, esses micro-organismos já têm uma atividade suficiente para a planta fixar o que ela precisa, ou deixar para as próximas culturas. Então, vamos para o próximo, o alumínio. Tá? No final, depois a gente volta às perguntas aí, né? Caso vocês tiverem alguma dúvida com relação ao pH, a gente retorna de novo com as perguntas no final da nossa apresentação. O alumínio, a gente já bateu um pouquinho ali atrás, com o pH, que ele está diretamente interligado ao pH, que se o pH tiver um pH ácido, você vai ter a presença desse alumínio 3+, alumínio equivalente, que é altamente tóxicos para a planta. Então, indica o teor de alumínio na forma iônica, Al3+, também denominado de acidez trocáveis, que é a forma tóxica às plantas. Então, o Al3+, é a forma com que o alumínio não é indicado para a utilização nas plantas. Todos os solos contêm o alumínio em diversas formas ou compostos, sendo seu teor total praticamente constante, ou seja, todo solo tem uma quantidade de alumínio. O que varia é a questão se ele está na forma tóxica ou não tóxica, né? Al3+, ou Al ou H3, que não é tóxico para a planta. Então, isso vai de acordo com o seu solo. Tá? Se ele tiver um solo corrigido, com pH ideal, esse alumínio vai estar não vai estar tóxico para a planta. Agora, se ele estiver errado, se ele estiver com pH baixo, ácido, esse alumínio vai ser tóxico para a planta. Meu computador passando aqui sozinho. Todos os solos contêm alumínio, já falei. O que varia são as formas em que o alumínio se encontra. Tá? Então, é o Al3+, ou Al ou H3. Tá? Isso vai depender muito do pH do solo, que vai estar influenciando diretamente nessa questão do alumínio. Então, como eu já falei, o pH influencia nas formas de alumínio, sendo este alterado com a calagem. Mais uma vez, a calagem batendo na porta de vocês aí. O que faz com que a gente consiga corrigir esse pH justamente com a adição do calcário para a gente conseguir reduzir esse alumínio no solo. Beleza?
como a calagem funciona? Eu falei para vocês a questão do calcário e tal. Então, é a dissorção, ou dissociação dos carbamatos de cálcio e magnésio, do calcário, que eles vão reagir e liberar, liberar o OH- para a solução do solo. Esse OH- ele vai reagir com o H+ que está lá, que acidifica seu solo, que reduz o pH. Então, esse OH+, ao ser liberado pelo cálcio e magnésio, nessas reações químicas aí, ele vai se ligar com esse hidrogênio e vai formar água. Então, com isso, vai tirar o pH do solo e, por consequência, vai elevar esse pH, ou seja, ele vai neutralizar esse pH. Então, ele vai deixar de ser ácido, né? Ele vai ficar no pH ali ideal, de acordo com a quantidade de calcário que a gente jogar nesse solo. Ok? Outra questão importante com relação às reações, com a elevação do pH, a forma do alumínio solúvel, a L3-tóxico, passa para a forma insolúvel. Por quê? O alumínio 3+, ele vai também, a exemplo do hidrogênio, ele vai reagir com esse OH, formando o Al3OH, que não é tóxico para a planta. Então, a gente vê que essa questão de fazer essa correção do solo com calcário auxilia em muitos processos aí de reações do solo, né, a cadeia produtiva nossa aí. Então, o alumínio tóxico causa o engrossamento das raízes. O que é esse alumínio? Por que ele é tão prejudicial para as plantas? Né? O que ele causa? Ele causa o engrossamento das raízes, reduz seu crescimento, impede a formação de pelos radiculares, prejudicando a absorção de água e nutrientes. Com isso, a planta não consegue se desenvolver. Vai ter um sistema radicular pequeno e ela não vai conseguir ter altas produtividades, né? Não vão conseguir absorver os nutrientes necessários, tá? Então, aqui a gente vê uma planta saudável, normal, a gente vê o sistema radicular dela está bem desenvolvido, e uma planta que não é saudável, a gente vê aqui que ela está com o sistema radicular pequeno e não conseguiu desenvolver, alguns sintomas de amarelecimento e tudo mais. No entanto, há espécies de plantas com alta tolerância ao alumínio, como diversas espécies do gênero Eucaliptus. Então, um plantio de eucalipto, por exemplo, você não precisa se preocupar tanto com essa questão da calagem, porque ele é mais tolerante do que as demais plantas, ele consegue se desenvolver em teores de alumínio elevados. Então, ele consegue ter essa produção de madeira com alumínio 3+ presente no solo. Claro que se você fizer essa correção, ele vai se desenvolver melhor, mas ele, comparado com outras espécies, ele consegue se desenvolver muito mais do que as outras. Beleza? Então, aqui uma classe de interpretação que a gente tirou dos livros, aqui que eu citei lá anteriormente para vocês, no primeiro dia, do teor de alumínio trocável. Então, ele é considerado baixo, abaixo de 0,3, baixo, que é o ideal. Ele é considerado médio. Opa! Meu computador está meio maluco aqui. Ele é considerado médio, entre 0,3 e 1, e alto, acima de 1. Beleza? Exemplo de análise química do solo com alumínio 3+ elevado. Então, aqui a gente vê o alumínio 1,1, né? Então, de acordo aqui com essa tabela, ele está um alumínio entre médio e alto, né? Na verdade, está alto, né? Médio é de 0,3 a 1. Acima de 1, ele é considerado alto. Então, aqui, por esse exemplo, a gente consegue observar que esse alumínio está alto, ele precisa ser corrigido, precisa fazer algum tipo de corretivo para essa produção, para esse solo. Então, aqui mais uma vez, só para a gente fixar a questão do alumínio. Então, na análise solo utilizada anteriormente, o teor de alumínio 3+, é 1,1 centimol por decímetro cúbico, sendo considerado alto. Então, precisa fazer a correção. pH do solo igual a 5,1 indica a presença de alumínio na forma de
a L3+, né, alumínio tóxico. Então, aqui, mais uma vez, a nossa tabelinha. A gente observa aqui que o pH está 5,1, ou seja, ele está naquela faixa baixa, né, ou seja, um solo ácido que precisa ser corrigido. Se está 5,1, indica que há a presença do alumínio. E aqui a gente comprova que há realmente, que o alumínio está realmente alto nesse exemplo de análise de solo. Tá? Então, após a calagem, se houver a elevação do pH para um valor superior a 5,5, teoricamente, o teor de alumínio deverá assumir o valor zero, uma vez que acima de pH 5,5 não há presença de alumínio na forma de Al3+. Isso é um talvez, né? A gente nunca pode considerar isso aqui como uma receita de bolo, tá? Pode ser que ocorra em pH 5,6, por exemplo, 5,52, que aí pode ser que ainda tenha a presença desse alumínio tóxico. Então, precisa fazer uma pequena correção para que a gente consiga zerar esse alumínio tóxico na planta. Então, não é bem uma receita de bolo. E, de acordo com isso, a gente faz os cálculos e faz a correção, mais uma vez, utilizando a calagem. Aqui um exemplo de interpretação de análise de solo, que a gente observa que o pH está 5,6, e mesmo assim, 5,56, mesmo assim há presença de alumínio tóxico nesse solo. Então, a gente não pode levar isso como acima de 5,5 não vai ficar zero. Na verdade, não. Pode ser que ocorra ainda a presença. Então, 0,8 ele está no nível ali intermediário, então precisa fazer a correção. Então, mesmo que esse solo esteja com pH ideal, teoricamente ideal, a gente precisa fazer a correção porque teve a presença do alumínio tóxico. Se não tivesse a presença aqui, tivesse dado zero, aí nesse caso a gente não precisaria fazer a calagem. Ok? Então vamos para o próximo tópico, que é o H+ alumínio, né? Também denominado de acidez potencial ou acidez total, que é o somatório do hidrogênio mais o alumínio. Então, essas classes de interpretação para acidez, também é retirada desse livro que a gente colocou. Essa acidez potencial, ela é considerada baixa de 2,5, média entre 2,5 e 5, e alta maior que 5. Então, essas classes de interpretação são genéricas e de pouca aplicação prática, uma vez que a determinação desse potencial de acidez tem o objetivo principal, o cálculo da capacidade de trocas catiônicas total do solo. Então, esse parâmetro ele é mais utilizado para questão de outros cálculos, inclusive da capacidade de trocas catiônicas, a gente vai estar fazendo hoje esses cálculos, a gente vai estar passando para vocês como é que faz esses cálculos. Então, geralmente, os valores desse potencial de acidez são maiores em solos ricos em matéria orgânica, principalmente se esses apresentarem baixos valores de pH. Então, como eu falei para vocês, a questão da acidez, dependendo da forma como você maneja, você aplicar só matéria orgânica nesse solo, você vai acidificando, você vai liberando hidrogênio para esse solo, né, pela decomposição dessa matéria orgânica, por toda aquela reação, então você vai acidificando. Por mais que você esteja melhorando as características físicas do solo, melhorando a questão de nutriente, você vai estar prejudicando a questão do pH, que está diretamente ligado na absorção desses nutrientes que a matéria orgânica está liberando. Então, é importante a gente estar sempre de olho no pH desse solo. Por mais que esse solo seja rico, tenha muita matéria orgânica, tenha muitos nutrientes, mas se o pH estiver desregulado, a planta não consegue absorver esse material todo, e não vai ficar disponível para ela. Ok? Vamos para o próximo tópico. Soma de bases. Então, a soma de bases representa a soma das bases presentes no solo, ou seja, dos elementos potássio, sódio, cálcio, magnésio, que podem liberar o hidróxido, o H-, como eu falei para vocês. Então, esses elementos, ao reagirem
Então, os solos liberam OH para o meio. É também denominado S, só que o S é o mesmo símbolo do enxofre, então ele não é muito utilizado nas análises de solo, é mais conhecido mesmo como SB, a sigla, tá? Classe de interpretação, menores que 2, ele é considerado baixo, médio entre 2 e 5, e alto acima de 5. Então, a classe de interpretação, a exemplo do H mais a L, né, que é a acidez potencial, é a mesma coisa. Essa soma de base ela é mais feita para a questão de outros cálculos, né? Nesse caso, também a gente vai utilizar para fazer o cálculo da capacidade de trocas catiônicas total, capacidade de trocas catiônicas efetiva, e para cálculo da saturação de bases, que são tópicos muito importantes aí para a gente conhecer a questão da fertilidade do solo. Então, a gente vai agora para saturação por base. Denomina-se saturação por base, o V, porcentagem, a soma das bases trocáveis expressas em porcentagem de capacidade de trocas catiônicas. Então, é a capacidade desses elementos, potássio, sódio, cálcio, magnésio, em reagir e liberar essas cargas, tá? Ele fica trocável ali no meio. Então, a gente usa essa formulinha para fazer esses cálculos, né, utilizando a capacidade de trocas catiônicas total mais a soma de bases. Então, de acordo com esses cálculos, a gente pode, como eu falei para vocês anteriormente lá no pH, a questão do pH, com relação à classificação do solo, né, eles podem ser divididos de acordo com a saturação de base. Então, solos eutróficos são considerados solos férteis, é quando essa saturação de bases ela é maior ou igual a 50%. Então, é um solo considerado fértil. Solos distróficos, ou seja, pouco fértil, essa saturação por base ela é menor que 50%. Então, ela é considerada pouco fértil, né? Então, é uma característica bem importante aí, esses cálculos aqui que a gente pode estar fazendo também. Esse aqui eu nem coloquei na apresentação não, porque já basicamente já vem pronto na análise de solo, já vem indicado na análise de solo. Então, a gente não precisa preocupar em ficar fazendo essas contas. Então, aqui a gente pode ver um exemplo de solos eutróficos e distróficos, né? Então, aqui à esquerda, a gente observa um solo eutrófico, um solo mais fértil, a gente vê que é um solo mais escuro, a gente vê pela planta mesmo, né? Que esse capim tem um sistema radicular muito mais desenvolvido, é um sinal que se ele está com um sistema radicular desenvolvido, é um sinal que não tem a presença do alumínio, porque lembra lá, pessoal, que eu falei anteriormente, que o alumínio ele atrapalha lá na questão do crescimento radicular, na absorção, no crescimento de pelos radiculares, que a gente vê que o sistema radicular está bem desenvolvido. Já solos distróficos, o solo mais pobre, né? A gente já vê um solo mais clarinho, né? Aparentemente mais pobre. Lógico que o visual engana muito, mas observando aqui cada um deles, a gente já vê o sistema radicular bem menos desenvolvido, a planta também está mais, não está tão desenvolvida como a do solo eutrófico. Então, essa questão da saturação de base é um bom indicativo para a gente ver, opa, o meu solo está legal, o meu solo está ruim, precisa ser corrigido, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui a análise solo, a gente vê a saturação por base 43%. Então, 43% indica o quê? Ele é um solo distrófico, né? Um solo pouco fértil. Então, por essa análise, a gente já pode ver aqui que pela saturação de base, esse solo não está legal, ele precisa de ter algum tratamento para fazer melhorias nessa fertilidade desse solo, ok? Então, por esses parâmetros que a gente viu aí, a gente já vê que por essa análise de solo aqui, que eu estou repetindo sempre, esse solo que foi retirado, ele precisa fazer alguma correção, tá? Então, vamos para o próximo tópico.
capacidade de trocas catiônicas total. Então, a gente já está quase chegando nas nossas contas, nas nossas matemáticas aí, tá? Então, a capacidade de trocas catiônicas total é a capacidade de troca de cátions do solo, medida a pH 7, também representada pela letra T, T maiúscula, né? É uma das variáveis mais importantes para a interpretação do potencial produtivo do solo. Então, indica a quantidade total de cargas negativas que o solo poderia apresentar em seu pH, se o seu pH fosse 7, tá? Então, quando a gente trabalha e quando a gente pensa na questão da nutrição do solo, a gente tem que sempre pensar nas cargas, né? Lógico que tem todo uma questão química, né, uma questão física dessas reações que acontecem na absorção ali das plantas, desses nutrientes, acontecem infinitas reações nesse solo, para que ela possa se desenvolver, para que ela consiga absorver. Não é só a questão de cargas, mas falando de uma forma mais simplificada, para a gente não entrar em detalhe nessa questão da química, o solo, ele possui muitas cargas negativas nele, né? E os nutrientes, né, alguns nutrientes possuem essas cargas positivas. Então, quando a gente tem aqui, até preparei um ímã aqui, não sei se vocês vão conseguir me ver aqui. A gente tem dois ímãs aqui, né? Vamos supor que esse aqui seja o solo, isso aqui seja uma molécula de cálcio. Então, se esse solo está cheio de cargas negativas aqui, meu cálcio tem cargas positivas, o que vai acontecer? Opa, o que vai acontecer? Ele vai ser retido aqui no solo, né? Ele vai ficar absorvido pelo solo. Então, é questão de atração mesmo, né? Cargas negativas com cargas positivas ele vai atrair. Né? Caso tenha cargas negativas com negativas, o que vai acontecer? Ele vai ser repelido, né? Não vai ser... o solo não vai conseguir reter esse nutriente, tá? Essas cargas, então, são aptas a serem adsorvidas, né? Adsorvida é diferente de ser absorvida, tá? Adsorvida é quando ela é retida no solo, não absorvida. Ela fica presa no solo, igual aqui o ímã, a questão do ímã, né? O solo, molécula de cálcio, que é positiva, então ela fica adsorvida, tá? Ela fica adsorvida no solo, ela fica presa nesse solo. Então, nutrientes de cargas positivas adicionados ao solo, via calagem ou adubação, outros elementos, como alumínio, hidrogênio, sódio, etc., eles vão ficar ali absorvidos naquele solo, até que ocorra alguma reação com relação à planta, né? A planta começa a se desenvolver, começa a querer absorver esses nutrientes, nesse caso, absorver os nutrientes, então ela começa a produzir várias reações que façam com que esses nutrientes que estão absorvidos naquele solo passem a ficar disponíveis para ela, tá? Então, essa questão da capacidade de trocas catiônicas está envolvida com isso. Ele indica a quantidade total de cargas negativas que tem nesse solo, que tem a capacidade de absorver determinado tipo de elemento químico ali, para ficar preso, retido, absorvido naquele solo. Beleza? É difícil, né, apresentar sem ver a carinha de vocês, para ver se vocês estão entendendo ou não, né? Que é muita informação, parece que é uma coisa muito complicada, por conta desses elementos químicos aqui, mas não é tão complexo assim, tá? Solos argilosos, ou com elevado teor de matéria orgânica, geralmente possuem elevada capacidade de trocas catiônicas total. Isso é, eles conseguem absorver grande quantidade de nutrientes catiônicos. Então, esses solos ricos em matéria orgânica e argilosos, ele tem grande quantidade de cargas negativas, então eles conseguem reter mais, absorver mais esses elementos com cargas positivas. Já os solos arenosos apresentam baixa capacidade de trocas catiônicas total, ou seja, esses elementos eles não conseguem ficar presos a esse solo, né? Então vai acontecer o quê? Por mais que ele tenha aquelas cargas positivas, ele não vai ficar totalmente preso ali. Então ele é mais facilmente lixiviado, justamente porque tem menos quantidade de polos negativos ali que conseguem reter esses nutrientes, esses elementos,
e esses elementos são facilmente lixiviados, perdidos, né, por esse solo mais arenoso. Então, em resumo, né, a gente pode considerar que solos arenosos podem ser considerados menos nutritivos ou menos férteis, né, para as plantas, justamente por conta dessa capacidade baixa de reter esses nutrientes, tá? Classe de interpretação para capacidade de trocas catiônicas total. A gente vê aqui já a soma de base presente, né, mais a capacidade total de acidez, né, o hidrogênio e o alumínio. Então, a gente somatório daqueles dois componentes que a gente viu inicialmente, né, que é a soma de bases mais a acidez potencial. Então, a gente considera que baixo menor que 4,5, médio entre 4,5 e 10 e alto maior que 10. Tá? Então, solos que apresentam capacidade de trocas catiônicas total abaixo de 4,5, geralmente já apresentam baixa capacidade de tampão, isto é, menor resistência à variação do pH. Capacidade de tampão, em síntese, né, para explicar o que é essa capacidade, é a capacidade de você jogar, por exemplo, um calcário naquele solo e esse solo não conseguir modificar esse pH, justamente porque ele já tem essa capacidade de tampão. Ele tem essa resistência de variar o pH. Ele consegue manter aquele pH por mais tempo. Por mais que você jogue ali o calcário, esse pH não é facilmente variado. Tá? Então, isso tudo também influencia. Se o solo tem essa capacidade de tampão ou não de produção. Isso tudo quando você mede o pH, você já tem essa resposta, né? Se dependendo do seu pH, se ele for um pH baixo, alto, ou médio ou alto, essa capacidade de tampão já está intrínseca lá, né, naquele solo. Então, alguns solos têm pequenas quantidades de calcário, geralmente são suficientes para alterar significativamente o pH. Já em outros solos, você tem que jogar um pouco mais de calcário para poder conseguir corrigir. Então, solos que apresentam a capacidade de trocas catiônicas acima de 10 centimols por decímetro cúbico, geralmente também apresentam elevado poder tampão. Isso é, necessitam de quantidade de calcário para elevar o pH. A quantidade maior de calcário para elevar esse pH. Beleza? Então, a proporção de ocupação de cada elemento na capacidade de trocas catiônicas do solo é obtida pela divisão do seu teor, o valor do T maiúsculo, né, do CTC, normalmente ele é indicado por T maiúsculo na análise de solo, multiplicando seu resultado por 100. Então, você vai ter essa proporção em porcentagem. Então, é uma forma de você calcular a quantidade de cada elemento que o seu solo pode estar retendo ali em termos de proporção, em termos de porcentagem, né? Então, solos com boas características de fertilidade geralmente apresentam as seguintes proporções de nutrientes. Então, você vai fazer o cálculo lá de potássio, de cálcio, magnésio, sódio. Sódio, normalmente, o solo de vocês, por exemplo, aí de Vila Pavão, como já está mais distante de praias, assim, a quantidade de sódio ele é praticamente irrisória, né? Então, a maioria das análises que se faz aí, o sódio já nem aparece, tá? Porque aí não é considerado um solo salino. Tá? É importante acompanhar a questão da salinidade também, por conta dependendo da forma e o manejo que você faz do seu solo, você joga muita ureia, por exemplo, aí você vai salinificar. Jogar muito sal no seu solo, aí nesse caso você tem que acompanhar. Tá? Então, se você faz uma adubação excessiva de ureia, por exemplo, que é um sal, você tem que acompanhar essa questão da salinidade, que também, dependendo do teor, se tiver um teor muito elevado, acima de 5%, por exemplo, é prejudicial. Ok? Então, solos com potássio de 3% e 5% é considerado que tem uma boa fertilidade. Cálcio, 50% e 70%. Magnésio, entre 10% e 15%. E o sódio tem que ser abaixo de 5%. Beleza? Então,
a gente vai conseguir calcular essas proporções, tá? Isso levando em consideração aquele solo que aquela amostra de solo que a gente tirou lá no nosso terreno, levou para o laboratório, e no laboratório eles fizeram uma simulação como se aquele solo tivesse um pH 7. Então, dentro daquele solo com pH 7, essas seriam as proporções de cada elemento naquele solo colhido, tá? A proporção ideal. Então, a gente consegue calcular naquele solo que a gente levou, através dessas características aqui que a gente está usando, né, o teor do elemento dividido pela capacidade de troca de cationes, a gente consegue achar a porcentagem desses elementos que são essenciais para a planta no seu solo. Então, se tiver uma variação, a gente já vai saber que esse solo está precisando de fazer algum tipo de correção. Então, vamos ao primeiro exemplo, tá? Então, eu quero que vocês prestem um pouco mais de atenção aqui, que depois a gente vai para o desafio que eu vou pedir para vocês fazerem esses cálculos, tá? Isso aqui é uma análise de solo que eu peguei do livro, é uma análise do Incapé, tá? Não botou a cultura aqui, mas deu alguns parâmetros para a gente. Então, aqui o homem simples já está meio desesperado, mas não é tão complicado assim, tá, gente? É simples de fazer, são cálculos matemáticos muito simples, mas requer um pouquinho de atenção. Então, calcule a proporção dos nutrientes na CTC na análise anterior. Então, essa análise aqui. Então, quais são os elementos que eu quero? Eu quero potássio, cálcio, magnésio, sódio, nessa análise de solo aqui. A proporção desses elementos na capacidade de trocas catiônicas total desse solo. E dizer se esse solo está fértil ou não, ele precisa ser corrigido ou não. Então, vamos lá. Eu particularmente detesto apresentar cálculo em PowerPoint, né? Eu gosto de fazer no quadro, com um pincel, fazer devagarzinho, mas aqui a gente tem que deixar meio que pronto as formulinhas. Mas se tiver, na hora que vocês forem fazer, de vocês surgir alguma dúvida, vocês podem estar me chamando, que a gente tenta solucionar essas dúvidas. Então, a gente vai começar aqui. Em termos de proporção, então essa aqui é a formulinha que a gente vai utilizar para fazer esses cálculos, tá? Então, a proporção do elemento na capacidade de trocas catiônicas total vai ser igual ao teor do elemento dividido pela capacidade de trocas catiônicas. Então, a proporção do elemento que a gente quer saber, por exemplo, o potássio, o teor dele, em centimol. Lembrando, pessoal, que para fazer esses cálculos, a gente tem sempre que pensar nas unidades. A gente nunca deve utilizar unidades diferentes para fazer cálculo, tá? Por exemplo, aqui o potássio está em miligramas por decímetro cúbico. Então, a gente precisa transformar miligrama por decímetro cúbico para centimol por decímetro cúbico para a gente poder conseguir fazer os cálculos. Por quê? Porque a capacidade de trocas catiônicas está em centimol por decímetro cúbico. Então, eu não posso colocar aqui um teor em miligramas, sendo que o outro está em centimol. Então, isso vai dar um erro absurdo aí nas suas contas. Então, sempre pensar nessa questão de transformação. A transformação, ela é basicamente simples também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Já vamos deixar ela pronta, vocês vão só ver como é que faz. Quando vocês forem fazer o exercício, o desafio, vocês já vão estar com essa transformação pronta, é só jogar na fórmula. Então, o primeiro passo, os elementos potássio e sódio, eles estão, na análise solo, estão expressos em miligramas por decímetro cúbico. Precisam ser transformados para centimol por decímetro cúbico. Então, como é que eu faço essa transformação? Então, divide-se o teor encontrado na análise solo, em milímetros por decímetro cúbico, por um fator de transformação. A gente precisa transformar miligramas para centimol. Como é que a gente transforma? Então, esse fator de transformação vai ser igual ao quê? Deixa eu botar um ponteiro aqui. Então, esse fator de transformação aqui vai ser o quê? A massa atômica do elemento, que a gente acha lá na tabela periódica, vezes 10. Então, coisa simples. Como são só dois elementos, potássio e sódio, a gente vai estar trazendo para vocês. Então, aqui está a tabela periódica, né, o pessoal da química aí, né, os meninos já estão estudando química, já
Tenho certeza que já tem todos esses nomes decorados aí na cabeça, já sabe até, inclusive a massa atômica, nem precisava recorrer aqui, mas eu já tô meio velho, eu não consigo lembrar desses trem mais não. Então, eu tenho que fazer esse lembrete aqui. Então, a massa atômica do potássio, então, o potássio está aqui, né, nessa primeira coluna. A massa atômica dele aqui, vamos ampliar aqui para ficar mais fácil de enxergar, é 39,098. Essa é a massa atômica do potássio. A gente pode arredondar para 39,1, certo? Então, a gente tem a massa atômica do potássio, agora a gente vai fazer o fator de transformação. Vai pegar essa massa atômica de 39,1 e multiplicar por 10. Vai dar o quê? 391. Beleza? Então, esse é o fator de transformação do potássio. Anotem aí para que vocês vão precisar desse valor para fazer o desafio. Tá? Então, fator de transformação do potássio, 391. E como é que eu transformo agora esse potássio de miligrama por decímetro cúbico para centimol por decímetro cúbico? Então, é só pegar o valor que está lá na tabelinha, aqui, né, do potássio, aqui na tabelinha, 73 miligramas por decímetro cúbico, e dividir por 391. Então, vai ficar 73, a gente encontrou aqui na tabelinha, dividido pelo fator de correção, que é 391. Então, fator de correção do potássio, 391. Então, esse valor aqui transformado, de 73, vai valer 0,187 centimol por decímetro cúbico. Esse é o valor transformado do potássio. A mesma coisa a gente vai fazer com o sódio, tá? A gente vai lá na tabelinha periódica, ele está na mesma coluna aqui do potássio. Então, a massa atômica do sódio, 22,99. A gente pode, para facilitar os cálculos, arredondar para 23, tá? Então, qual é o fator de transformação? 23 vezes 10. Vai dar o quê? 230. Então, 230 é o fator de correção do sódio. Então, como é que eu transformo miligrama por decímetro cúbico para centimol? Vou pegar o valorzinho do sódio lá na tabela, que é sódio, tá, gente? Botei potássio aqui, mas é sódio. Que vai ser de 15 miligramas por decímetro cúbico, vou dividi-lo por 230. Então, 15 dividido por 230, 0,07. Então, transformei os valores, tá? O valor de potássio e de sódio. Então, agora sim, que eu fiz a transformação, tenho todos os meus valores com a mesma unidade, que é centimol por decímetro cúbico, agora eu posso fazer o cálculo das proporções. Eu tenho aqui que a capacidade de trocas catiônicas é de 7,1 centimol por decímetro cúbico. Eu tenho os meus valores aqui agora dos meus elementos. Então, a gente vai para o segundo passo, que é fazer essas proporções de cada elemento. Então, vamos lá. O potássio, que seria aqui de 73, né, que a gente encontra aqui, 73 miligramas por decímetro cúbico, multiplicando pelo fator de correção, a gente vai ter 0,87. Então, como se fosse aqui o 0,87, tivesse aqui em cima, dividido por 7,1, que é o valor aqui da capacidade de trocas catiônicas total, vezes 100, para a gente achar em porcentagem. Então, 0,87 dividido por 7,1, vezes 100, vai dar 2,63% de potássio. Mesma coisa para o elemento cálcio. O cálcio a gente não precisa transformar, porque na tabela periódica aqui em cima, ó, a gente já pode observar que é centimol por decímetro cúbico. Então, a gente não precisa transformar, porque a gente tem a mesma unidade internacional da capacidade de trocas catiônicas. Então, não precisa fazer a transformação. A gente pode pegar esse mesmo valor aqui. Então, vai ficar 1,2, como estivesse aqui em cima, aqui na fórmula, dividido por 7,1, que é a capacidade de trocas catiônicas, vezes 100. Então, 1,1 dividido por 7,1 vezes 100 vai dar 16,9%. Mesma coisa para o elemento magnésio. Magnésio também já está em centimol, não precisa transformar. Então, 0,6 dividido por 7,1, que é a capacidade de trocas catiônicas, vezes 100, para a gente obter em porcentagem 8,45. Já a proporção do elemento sódio, a gente
fez a transformação, né, pegou esse 15, que está em miligrama por decímetro cúbico, transformou para centimol, 15, então, 15 miligramas por decímetro cúbico equivale a 0,07 centimol por decímetro cúbico, dividido por 7,1, que é a capacidade de trocas catiônicas em centimol por decímetro cúbico, vezes 100, vai dar 0,98%. Então, aqui a gente tem as proporções dos elementos. De acordo com essas proporções, o que vocês acham, que a gente viu lá em cima? Ele está um solo bom ou solo ruim? Ele precisa ser corrigido ou não? Então, vamos ver aqui as proporções ideais de solo aqui. Aqui. Proporções ideais para um solo fértil. Então, de potássio, 3 a 5%. Nesse caso nosso aqui, desse exemplo, a gente tem 2,63. Então, significa que esse solo está com deficiência de potássio. Cálcio. Ideal, 50% a 70%. Nesse caso aqui, ele está 16,9%. Então, ele está bem abaixo, né? Então, precisa fazer essa correção. Então, ele está também com um probleminha de cálcio. Magnésio. Proporção de magnésio, 10 a 15. Também está baixo. Sódio, abaixo de 5%, aqui está 0,98%, está abaixo de 5%, então a única coisa boa que está nesse solo aqui é a proporção de sódio. O resto, todos eles precisam fazer correção. Então, por essa análise aqui, a gente já vê que o problema, a gente já observa que o problema já vem desde o pH 5,1. Então, já é um pH baixo, um pH ácido. Isso já indica que tem problema de cálcio e magnésio. Então, aqui a gente está só comprovando que existem realmente esses problemas, tá? Então, é uma forma de comprovar realmente que seu solo está ou não com algum tipo de problema. Então, aqui a gente já vê que precisa fazer correções, beleza? Então, vamos ao desafio, tá? Desafio vocês aí agora a fazer os cálculos aí, né? Valendo um parabéns, você é espetacular. Que o Thanos e os Vingadores ajudando no desafio aí. Então, qual é o desafio? Calcule as proporções dos nutrientes potássio, cálcio e magnésio. Como eu falei para vocês, nesse caso aqui, né, foi feito uma análise solo de café conilon na região de vocês aí, tá? Na verdade, São Mateus, né? Região de São Mateus, ali perto dos quilômetros, Nestor Gomes, aqui eu acho. Então, é um solo que o sódio não é um elemento que vai estar influenciando em nada aqui, então, teoricamente, essa análise já nem demonstrou a quantidade de sódio. Então, eu vou desafiar vocês aí a fazer esses cálculos. Calcule a proporção, então, de potássio, cálcio e magnésio, na CTC total abaixo, e indique se o solo apresenta boas características de fertilidade, tá? Vou dar aí 5 minutos para vocês fazerem. Tá bom o tempo de 5 minutos? Prepare aí. Aí você acaba. Rapaz, ainda bem que os meninos são novos, você pensa bem, né? 5 minutos tá bom. Os meninos são novos, nós já somos mais velhinhos, assim, vamos deixar o desafio para eles. Mas tá muito bacana, muito bom o desafio. Vou deixar esses 5 minutinhos, acho que dá para fazer, né, gente? Aqui eu vou dar os dados, aqui eu acho que dá para enxergar aí. Os dados aqui vai ficar meio ruim para vocês enxergarem, eu vou digitar aqui, tá? Dados. O valor de cálcio, centimol, magnésio 0,3 centimol, potássio 30 miligramas, lembrando que tem que fazer a correção, tá? O fator de correção que a gente já achou que é 391, e a capacidade de trocas cationônicas, que é 3,3. Já estou dando uma palhinha para vocês aí, tá, gente? Inclusive, a fórmula que vocês vão estar utilizando para calcular essas proporções. Então, aqui só relendo aqui o desafio, calcule a proporção de nutrientes abaixo e quero que vocês indiquem se o solo apresenta boas características de fertilidade ou não. Se tiver alguma dúvida, podem falar aí, tá, gente?
Ah, aí você já entregou, Ismael. Achei que o desafio seria mais avantajado para eles ganharem os parabéns. Aí você já deu todas as informações aí. Para Agora facilitar tá um bem pouco. fácil. Ficou mole, né? Não, não, agora eles vão conseguir menos de 2 minutos. Vamos ver aí. Vamos ver se vocês vão conseguir. Prepara a calculadora. Pode até usar a calculadora nesse caso aí, tá, gente? Essas informações ele teria que fazer em 1 minuto. Os meninos bons de matemática aí, ó. Tem até filho de matemático aí, professor de matemática. A gente vê que não é, parece muito difícil, muito complicado por conta dessas transformações, mas é coisa de matemática simples, tá? Somar, dividir, multiplicar, coisa bem básica. E assim vai mais para frente também. Então, são informações muito... Mael, Oi? Matheus está pedindo para você voltar para análise. Para análise? Mas Os dados estão tudo ali. todas as informações estão aqui, ó. Ah, então é o Matheus que não recuou. Então, todas as informações que vocês precisam estão aqui. Tá? Aqui na análise você vai ter dificuldade de enxergar aqui, na hora de fazer. Difícil, Rodrigo? Não, fácil. Vamos lá, quero ver quem vai ganhar aí o desafio. Aqui só o teor de magnésio que tá bom. Cálcio e potássio estão ruins. Já tem gente sabendo aí já, com a resposta na mão, hein? Alguém já conseguiu, além da Tamara? Deu 5 minutos? Acho que deu já, né? Tá bom de cálcio. Não tô conseguindo ver a resposta aí. Claudinei vai acompanhando aí pra gente. No chat aí. Alguém conseguiu, além da Tamara? Eles estão conseguindo rápido. O Luiz está aqui, tá quase conseguindo. Já passou pelo cálcio. Não, passou pelo potássio. Começou pelo potássio. Potássio é o mais complicado que tem que transformar, mas assim... Potássio, o dado já está aí, né? O resto já tá tudo aí, fica fácil. E até com a linha da fórmula aqui para eles. Olha, o Matheus que ele é ótimo, diz o Matheus que ele é ótimo no chutão. Cadê o Matheus aí? Nós vamos fazer o cálculo da ração lá, aí que chutou em cima. Chuta aí, Matheus. Olá, Matheus. Ele colocou que tá jantando. Deve estar com o pijama do Bob Esponja dele já aí. A Luiz fez, só que tá sem som. Coloca aí, seus dados. Fala aí. Cadê os valores, Luiz? Tamara, bota os seus valores aí também para ver se vai bater. Luiz vai colocar os valores dele aí no chat. Beleza. Tamara também pode colocar os valores no chat. Vamos ver quem vai acertar primeiro aí.
Nailê, cadê a Nailê? Coloca aí também, Nailê. Ali, a gente vai comparar os resultados aqui agora. Eu já passei minhas respostas para o Luiz, ele vai falar aí daqui a pouco. Trabalho em grupo? Lógico, aí, sempre. É isso aí. Cooperação sempre é bom. Ô, eu passei minha resposta pra Naeli, ó. Começou as... Eu tô ocupado agora, ó. Eu tô jantando, agora não é hora de eu calcular, não, ué. Toda hora é hora, mano. Bebê. Pegaram Nossa, nós Luiz. de surpresa, não vale não. Isso. Pegar nós desprevenido. Ah, o Stênio também colocou aí. Você pode ler pra gente aí, Claudinei, que eu tô sem acesso ao chat aqui. Posso sim. Vamos lá. Vamos começar então pela da Tamara. Vamos lá. A Tamara deu o potássio 2,33, o cálcio 30,3 e o magnésio 10. Beleza. O Stênio deu potássio 2,30, cálcio 30,3, magnésio 10. Pergunta da Tamara. O Luiz deu cálcio 30,3, magnésio 10 e o cálcio, ele errou na vírgula lá do cálcio. O cálcio dele está 39,48, que é o potássio. O potássio dele é 39. Peraí, Luiz, potássio 39,48. 48. Magnésio deu quanto? 10. 10 e o cálcio? 30,3. 30,3. Mais alguém? Ele errou. Não, vamos ver. Ele que está refazendo. Aqui, o Felipe. Vamos lá, Felipe. Cálcio deu 30,3, magnésio deu 10 e o potássio deu 2,32. Magnésio deu quanto? Magnésio deu 10. 10. E o cálcio? 30,3. 30,3. Potássio? 2,32. 2,32. Então, coloca. O Luiz está recorrigindo o dele aqui, dizendo que errou a vírgula 2,32. Potássio. Potássio. Então, vamos lá. Vamos às... O Gustavo colocou com o dele também. Dele também deu isso. Mas deu qual, Gustavo? Isso é mentira do Gustavo, gente, pelo amor de Deus. Ah, Matheus Santana. Matheus dizer que jura que não colou, mas tá valendo. A gente acredita. Então, vamos lá. Podemos? Vamos a Tem resposta. mais alguém? Mais no desafio? Mais alguém, né? Desafio para ganhar os parabéns, você é o máximo. Então, vamos lá, gente. Vamos para as correções aqui, para a gente dar sequência. A primeira coisa, questão da transformação de miligramas por decímetro cúbico para centimol por decímetro cúbico do elemento potássio. Então, o valor de potássio na análise, é só pegar o valor do potássio na análise, nesse caso é 30, e dividir por 391, né? Então, 30 dividido por 391, 0,078. Tá arredondando, tá, gente? Então, segundo passo, vamos lá. Potássio, proporção do elemento potássio, 0,0... Calma aí que eu acho que eu fiz. No caso, seria 0,078, né? Que aqui eu arredondei e botei 0,77. Deixa eu refazer aqui, peraí. 0,78. Mas é isso mesmo, porque quanto mais números decimais, a questão de arredondamento aí, 0,0, pode ser o 0,0
0,76, 0,077 ou 0,068, aí que vai dar uma dízimozinha lá. De acordo com a dízima, acho que deu, deixa eu ver aqui o anterior, só para a gente bater. 30 dividido por 391, vai dar 0,0767, né? Então, no caso aqui é Isso, 77 aí, mesmo. 77 mesmo. Isso. Então, fica certo. Ali atrás estava errado o arredondamento meu ali. Então, aqui é 0,77 dividido por 33, 0,077 dividido por 33, 3,3, né? Isso. Vezes 100, 2,33 o valor do potássio. Quem acertou aí? Todos eles acertaram. Todos eles Questão aí de de arredondamento, na lógica da matemática. Isso. Então, proporção do elemento cálcio, que não precisa fazer transformação, só pegar o valor lá na tabela, que é 1, dividir por 3,3 vezes 100, 30,3. Todos acertaram? Cálcio, todos acertaram, eu acho. Todos também. O cálcio todos acertaram, porque esse daí é mais fácil. Isso. E o manganês também, que é o mais fácil, 0,33 dividido por 3,3 vezes 100, vai ser igual a 10%. Acho que todos acertaram também, né? Isso. Parabéns, vocês são demais para todos. O Felipe está colocando e faltou a gente arredondar lá. Isso aí, Felipe. É questão de arredondamento mesmo, Felipe. Questão da dízima periódica lá que a gente tem que arredondar, né? Eu tinha até explicado para alguns meninos aí. Quando é 0,05, por exemplo, 0,55, por exemplo. O 5 você pode arredondar para mais ou para menos. Agora, quando é 0,56, aí você pode arredondar para 0,6. Agora, se for 0,55, você pode colocar 0,5 ou 0,6. Tá? Agora, se for 0,54, aí é 0,5 arredondamento. Sempre pensar nessa questão dos valores. Então, acho que todos estão de parabéns, conseguiram pegar a essência. E agora, olhando esses valores, o que vocês acham? A Tamara já até falou aí, ó, a questão das proporções. Os elementos estão bons, estão ruins, precisa melhorar, precisa fazer correção. O que vocês acham? Vocês estão dando uma fofoca aí no chat? Pode colocar aí no chat se não quiser falar. Pode colocar aí. Agora eles começaram. Começou a fofoca. Pode colocar aí no chat aí se não quiser falar. Mas é melhor falar, abre a boca aí para a gente ouvir vocês também. O que vocês acham? Isso, quem quer falar aí? Como que é a pergunta aí? De acordo com essas proporções, o solo, esse solo, dessa análise, ela precisa fazer algum tipo de correção? Como é que estão as proporções dos nutrientes? Estão boas, estão ruins? O que vocês acham? Matheus ia falar aí. Fala aí, Matheus. Bota o Luiz para falar aí, Claudinei. Não, calma aí que eu tô pensando aqui, calma aí. Matheus está pensando. Cuidado. Fala lá, Gustavo. Gustavo, fala lá. Stênio. Cadê o Olá, Stênio. Stênio está estudando até por agronomia aí. Aí, Stênio. Stênio acertou também lá, ó. Eu fiz os cálculos certinho. Lembra a proporção que eu passei para vocês anteriormente do exemplo que eu coloquei, né? Questão da quantidade de termos de proporção. Tá bom, tá ruim, precisa melhorar em termos de potássio, termos de cálcio, termos de magnésio. Precisa fazer algum tipo de correção. Se o solo está fértil ou não está fértil. Ninguém? Então vamos à resposta aqui. O Stênio colocou lá. O Stênio colocou lá. O Stênio colocou aí, ó.
Eu não Ele consigo colocou ler. aí no chat. O magnésio está bom, o cálcio e o potássio estão baixos. Vamos ver lá se o Sten acertou. Então, potássio, proporções ideais aqui, gente. Potássio de 3 a 5. Então, 2,33. Então, ele está ruim, né? Precisa melhorar. Cálcio. Cálcio está 30,3. Está baixo também, né? 50 a 70, precisa melhorar. Magnésio está 10%. Então, está 10 a 15%. O ideal, um solo fértil, considerado fértil entre 10 e 15%. Então, o magnésio, dentre esses elementos aqui, é o único que, teoricamente, não precisaria fazer correção. Uma questão que a gente pode observar com relação a esse cálculo, a escolha dos tipos de calcário que eu citei para vocês anteriormente, né? Com relação à porcentagem de magnésio, que a gente poderia estar utilizando o calcário calcítico, né, que tem a proporção de magnésio menor. Então, esses cálculos, a gente vê a aplicabilidade, né? A gente vê que dá para aplicar na nossa propriedade com apenas essas observações. Então, de acordo com essa análise de solo que a gente colocou aqui, esse solo precisa ser feito muitas correções, né? Precisa melhorar muita coisa aqui para ter um bom potencial de produção. Inclusive, uma análise de solo de um plantio de café conilon, que eu acho que é o forte de vocês aí. Então, ele precisa ser corrigido com urgência para esse café conseguir recuperar e desenvolver e ter uma produção em alto nível. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, gente? Acho que vocês conseguiram pegar a essência, pelo menos, desse primeiro desafio. O primeiro, tá? Primeiro de alguns. Vamos finalizar aqui. Vamos para o último, que é a capacidade de trocas catiônicas efetiva. Acho que a gente já está passando um pouquinho aí do horário já. Capacidade de trocas catiônicas, capacidade total de trocas catiônicas efetiva. Então, é mais ou menos igual a capacidade de trocas catiônicas total, só que a capacidade de trocas catiônicas total, ela demonstra quanto de cargas negativas que aquele seu solo tem. Já a capacidade de trocas catiônicas efetiva, ela demonstra o quanto que aquelas cargas negativas do seu solo estão ocupadas pelos elementos, tá? Por esses elementos. Mas nesse caso aqui não se considera o hidrogênio, então apenas esses elementos aqui, né? O potássio, o sódio, o cálcio, o magnésio, o alumínio, tá? Então, a diferença entre capacidade de trocas catiônicas total para efetiva é que a total, ela mostra no pH 7 quanto de cargas negativas que seu solo tem, que está predisposta a receber determinado elemento, e a capacidade de trocas catiônicas efetiva é o quanto que aquelas cargas negativas estão ocupadas com esses elementos, tá? Que vão estar sendo atraídos por essas cargas negativas. Beleza? Então, a capacidade de trocas catiônicas efetiva, ela é considerada baixa, abaixo de 2,5, menor que 2,5, médio entre 2,5 e 6, e alto acima de 6. Beleza? Então, por hoje é só, vamos finalizar, acho que vocês estão de parabéns pelo desafio, aqui vocês já devem estar cansados, já é igual o Bob Esponja, aí já doido para tirar a meia para dormir, então acho que a gente pode ir finalizando por hoje, beleza? Para a próxima aula, para a próxima apresentação nossa, a gente vai dar continuidade, falar sobre saturação por base, saturação por alumínio, o Na, né, o sódio, e o índice de saturação por sódio, e falaremos também sobre matéria orgânica. Beleza? Então, vamos para a próxima fase, que são as perguntas. Estou aberto aí, então, aos questionamentos. Vamos organizar. Quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode colocar no chat ou pode levantar a mão aí, abrir o microfone e fazer as suas perguntas. Deixa eu ver aqui no chat se tem já alguma pergunta.
Acho que todo mundo entendeu, Ismael. Foi um desafio muito bacana. O pessoal é fera. Tô vendo aí, a galera tá de parabéns mesmo. Acho que É, fazer esse cálculo assim, é um cálculo aparentemente complexo, mas na verdade é bem simples. Bem fácil, né? Uma matemática simples, somar, multiplicar, dividir, bem básica. o Luiz fez uma pergunta aqui, tá no chat. Ele coloca assim, no caso do AL3+, pode ser bom para as culturas como o aipim? Não. O L3+, ele é tóxico para a planta, né? Essa forma de absorção do L3+, ele é tóxico para a planta. Existem plantas que são tolerantes, que aguentam determinado limite de alumínio, como, por exemplo, o eucalipto que eu citei anteriormente. Mas, se tiver a presença desse alumínio, nunca vai ser bom para elas. Elas vão tolerar esse alumínio, vão conseguir desenvolver e produzir, mas se você fizer uma correção, ela vai produzir ainda melhor. Entendido, Luiz? Entendeu, Zé? Aí tem aqui o Rodrigo, a diferença de CTC Total. e de CTC total e CTC efetivo. E CTC efetiva, isso. Então, a CTC total, ela demonstra quanto de pontos negativos que o seu solo tem, cargas negativas, né, que o seu solo tem para poder estar recebendo aqueles elementos lá, né, como o potássio, o sódio, magnésio, né, que tem cargas positivas. Então, questão de atração, como se fossem ímãs, né? Então, essas cargas negativas, elas atraem esses elementos para o solo. Então, esses elementos podem ficar retidos ali no solo. Então, de acordo com essa capacidade de trocas catiônicas total, você consegue saber o quanto de proporção de cada elemento que esse solo consegue reter. Já a efetiva, não. A capacidade de trocas catiônicas efetiva é quanto que já tem, quanto desses elementos está efetivamente retido naquele solo, naquelas cargas negativas, o quanto que realmente esses elementos estão atraídos, estão retidos, né? Estão absorvidos naquele solo. Entendido, Rodrigo? Entendeu? Colocou. Beleza. Entendeu. Tá, beleza. Acho que não. O Roberto observou aí que se alguém levantou a mão, acho que ninguém. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, pessoal? Pode abrir aí o microfone e tá falando, tá? Beleza, Roberto. Acho que é por aí, né? Nessa interação, nessa construção. Eu gostaria, então, de deixar aí, Ismael, esses parabéns por essa dinâmica desse momento, né? Beleza. Tem que como que foi importante essa interação? Isso. Eles interagiram bastante, e aí nós temos pessoas que estão no curso técnico, pessoas que estão nas universidades, fazendo os cursos superiores na área, né? E nós temos também produtores que deu para mostrar assim, um pouquinho que é uma coisa bacana e simples, e que o produtor ele pode ter uma grande noção, ele mesmo fazendo esse olhar, né? Pode ter uma grande noção, até ajuda ele lá na tomada de decisão, na hora de comprar um adubo, porque existe muitas pessoas por aí que querem vender, né? E aí coloca para fazer a interpretação da sua análise, e aí ele vai de acordo com aquilo que interessa a ele, né, na parte comercial. Que bom que a gente está aqui para contribuir com essas informações, que bom que temos pessoas que estão aptos a ouvir e aplicar isso lá na sua realidade, lá nas suas propriedades. Aos estudantes, no modo geral, os produtores, a gente fica muito feliz, porque é um momento muito rico, um momento de muito aprendizado. É um momento, assim, que a gente considera ímpar, né?
nesse contexto, e que a gente precisa hoje realmente, é o André que falava no curso dele, como que o planeta, como que nós precisamos de aumentar a produção de alimento, mas sem degradar o planeta. O planeta não suporta mais essa degradação, mas então que perpassa por momentos como esse, aumentar a produtividade, aumentar essa qualidade desses produtos, perpassa por tudo isso, né? E eu gostaria então de, se a Sandra estiver por aí, Sandra, para fazer o fechamento. Eu estou aqui com os meus neurônios à flor da pele. Ismael, meu querido, parabéns, parabéns por esse monte de garotos e garotas aí que deram show acertando. Olha, Bacana. para te ser sincera, na hora que você falou assim, vai aí o desafio, eu fui lá escovar os dentes e deixei vocês com o desafio. Gente, que bacana. Olha, Deus abençoe que a minha filha que está ali no outro quarto, que falou que acertou a maioria, né? Que ela consiga dar conta ali para ajudar a gente com a propriedade, né? Mas estou muito feliz aí pela participação da garotada e por eles estarem compreendendo, porque a gente sabe que esse tipo de introdução de conteúdo é quase que pegar na mão, igual a gente faz lá na alfabetização, né? Então, assim, que bom que eles estão conseguindo e parabéns aí por tanto conhecimento que você está compartilhando conosco. E que a gente possa crescer mais e mais com os próximos que virão aí nas próximas semanas. Parabéns a todos, pessoal. Aqui, Antes de encerrar, o Matheus tem uma pergunta, né? Isso que eu ia falar agora, Claudinha, tem uma pergunta de Matheus. Desculpa aí, Matheus, passou despercebido, mas pode falar. Não, você já ia me abandonando. Fala, Matheus. Não, lê aí, ó. Lê aí que eu tô com vergonha de falar, ó. Qual o problema de fazer uma plantação sem uma análise de solo? Justamente, quais os problemas a gente pode falar, né? Então, primeira coisa, você, com a análise de solo, você tem todo o conhecimento do que ele precisa, né? Agora, se você faz uma análise de solo e o seu solo está cheio de problema, igual esse que a gente mostrou para vocês, esse exemplo que vocês calcularam aí, né? Se você fizer essa plantação direto, sem fazer as correções, o que vai acontecer? Esse solo está todo desequilibrado, lembra lá da lei do mínimo, né? Daquele barril do Chaves. Então, possivelmente, aqueles nutrientes estão todos desregulados. Primeiro, o pH está ruim, a quantidade de potássio está ruim, a quantidade de cálcio está ruim, a quantidade de magnésio está ruim. Então, a maioria dos elementos está desequilibrado. Então, o que vai acontecer com a produção? Vai ser, produção mínima, né? A planta pode ter o melhor potencial de produção possível, pode ter o melhor clone de café conilon, café, o clone mais alto nível, mas se ele plantar nesse solo que ele não conhece, ele vai ter uma produção muito baixa. Então, esse é o grande problema de você não conhecer o seu solo e fazer um plantio de forma irregular. Fora que você não conhecendo o solo, você vai querer jogar adubo de forma desnecessária, talvez você está jogando adubo que já tem no solo, vai estar piorando ainda as condições desse solo. Então, são infinitos problemas de fazer plantio sem conhecer o seu solo, né? Deu para entender, Matheus? Matheus foi dormir? Beleza, Matheus. Ele só escreve, né? Vendo que ele é vergonhoso. Eu tenho bacana, vergonha. Que bacana ver a interação, igual a Sandra falou, dessa garotada. Isso é muito bom. E só um registro, Mael, tinha produtor aqui, ó, já pegou a análise dele lá e estava acompanhando. Que bacana, né? É legal. Isso é legal demais. Isso é muito bom, que já vai deixando a ser uma prática, né? Isso, no final do curso, espero que ele vai pegar, o próprio produtor pegar aquela análise dele e já chegar e conseguir fazer todos aqueles cálculos que, teoricamente, ele paga para algum técnico fazer. Muitas vezes esse técnico, querendo vender, acaba empurrando coisa que não tem necessidade. Então, o próprio produtor pode estar fazendo e comparando com o que o técnico está indicando para ele. Então, ele vai saber se está correto ou se não está. Então, é importante essa interação, eu acho bacana. Pessoal, isso aí. Ficamos com um gostinho de quero mais para a próxima quinta-feira.
nesse mesmo horário. Agradeço a todos. Boa noite, um abraço a todos vocês. Até mais. Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.